Minha região é a Bahia, extremo sul. O meu grupo, democraticamente, já fez aqui o relatório, e é sobre análise de conjuntura, perspectiva dos movimentos dos aposentados. Então, inicialmente, quero agradecer o pessoal que participou, a nossa querida Glória, que foi a secretária, o doutor Alexandre, que foi o presidente. Então, o primeiro grupo foi composto por, antes de falar, eu sou advogado da Associação dos Aposentados do Extremo Sul da Bahia. Eu trabalho com aposentados também, né, nessa área. Nossa presidente está ali, Beth, e veio também da Bahia, que está prestigiando o nosso congresso. Então, o primeiro grupo foi composto por Suzete de Santa Catarina, Rildo, Sérgio Santana, todo mundo de Santa Catarina, Nivaldo, Genobel, Rio de Janeiro, Luiz Carlos, Santa Catarina, Orlando Rosa, Santa Catarina, Antônio, Santa Catarina, Isaltino, Mato Grosso, José Tadeu, Porto Alegre, Heleno Lopes, de Pernambuco, Adelino Chaves, do Rio de Janeiro, Elizabeth Lopes, do Rio de Janeiro, Ivo Oliveira, de Santa Catarina prevaleceu aqui, Ângela Barbosa, do Rio, Francisco Caetano, de Pernambuco, Iraci Oliveira, de Pernambuco, Francisco Melo, de Salvador, Adelvina Santos, do Mato Grosso, Alcides dos Santos, Mato Grosso do Sul, Pedro Santos, Alagoas, Jonas Lima, Bahia, Alexandre Dornelas, Advocacia, Glória Bittencourt, Rio Grande do Sul, João Ademir, sou eu, da Bahia, Maria Lúcia, Rio Grande do Sul, e Arnaldo de Oliveira. Depois de muita discussão, as propostas votadas, no caso da comissão, foram as seguintes. Primeiro, o movimento tem que cortar na própria carne e criar um TAC, né? Adequação ao movimento. Terceiro, mobilização de todos os aposentados do Brasil, com a participação de todas as associações, federações para mobilizar os políticos em termos da mobilização que se precisa ter em favor dos aposentados. E um apoio também da COBAP para pressionar em Brasília as reivindicações. Também ampliar o estilo de movimentações, como essas ações serão realizadas. Está se falando muito aqui sobre mobilização, os companheiros podem sentir isso aí. Outro item. As federações deverão estar mais presentes nas associações. Tem que haver um respaldo com mais apoio público, conscientização maior da classe dos aposentados. Devemos ir mais às ruas, devemos estar mais nas mídias. Outro item, capacitação dos aposentados na via da luta política. Lobby político no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, escala de rodízio entre federações, associações e COBAP. Outro item, formação por parte da COBAP aos presidentes, diretores, advogados das associações, federações, formação política. Sugerir para que as câmaras de vereadores das cidades que se alinhem às associações dos aposentados para ter mais força, criando, por exemplo, o Conselho do Idoso nas câmaras. Na minha cidade foi criado, muitas cidades também já foram feitas isso. Outro item, associações participarem dos conselhos dos idosos. Importante isso. Outro item, sejam realizados fóruns de discussões de temas importantes para os aposentados. Este fórum deve ser municipal, regional e após um nacional. Procurar
aumentar o número de aposentados, tanto na ativa como na inativa, para participarem dessa luta. Que seja criado mecanismo de comunicação com o objetivo de divulgar as ações jurídicas e políticas. Finalmente, essa aqui foi minha, que eu apresentei. Como a Cobap pode ajudar os aposentados frente aos empréstimos consignados, manipulados pelos grandes bancos? Eu, como advogado, tenho um problema muito grande na minha região sobre isso. A manipulação, o engano que eles fazem realmente com os aposentados, que muitas vezes não sabem nem ler, assinam um contrato, não sabem o que estão assinando. Eu tive casos de aposentados com 5 empréstimos, quando ia receber, melhor dizendo, o salário, que ia R$ 67,00, R$ 80,00. O que a Cobap pode fazer? O que as federações podem fazer sobre essa máfia que está em todo o Brasil, sobre os empréstimos consignados, que passa a exigir, com a complementação do companheiro lá, que passa a exigir a cópia do contrato que fica em poder do aposentado. Eles fazem os empréstimos e não dão cópia. A realidade é essa. Você tem que questionar da justiça, depois eles aparecem até com documentos falsificados. Acontece, já aconteceu, com dedos, a maioria, grande parte é analfabeta. Às vezes no extremo sul são cidades assim, de pessoal muito carente, pouca educação, uma realidade interiorana é essa. Acredito também que no Nordeste e Norte, no Sul, eu não sei, mas é a realidade do Brasil. O que é que a Cobap pode fazer com isso? Então, basicamente, foram essas ideias discutidas democraticamente e o Grupo 1 traz apreciação aí no plenário. Eu volto a palavra ao nosso presidente da mesa, né? Apresentação aí do Grupo 1. Podemos estar aprovando em bloco esse trabalho do grupo? Sim. Nenhuma objeção. Aprovado. Agora o Grupo 2, que é organização e mobilização em bandeiras de luta. Boa tarde a todos. O nosso grupo é o grupo de organização, mobilização e bandeiras de lutas, nossos avanços e desafios. O coordenador foi o Josias, aqui ao meu lado, e eu fui secretária e relatora ao mesmo tempo. Então as propostas foram as seguintes: planejar o Dia Nacional de Luta, um dia em todos os estados e, se possível, em todos os municípios nos quais nós atuamos. Nós temos associações, entidades de base, no mesmo dia, no mesmo horário. Por exemplo, em defesa da Previdência Social, que se faça algum grande evento, e outras questões hoje tão graves, né? E que seja em março, na segunda semana de março, porque essa questão, isso não pode esperar muito. Nós não podemos mais cruzar os braços, nós não podemos mais assistir a tudo que está acontecendo, em nome do que eles estão chamando de crise, de marolinha, de não sei o quê. A gente não aguenta mais esperar, e milagre não acontece, né? Então nós temos que usar essa grande e fabulosa ferramenta que é a informática para divulgar amplamente com todos os nossos pares, com estudantes, com universidades, enfim, com quem a gente possa influenciar e trazer para o nosso lado. Segundo, vamos também usar as praças, usar as ruas para mobilizar para a luta, convocando a sociedade para se juntar a nós nessa luta tão difícil que é a luta do aposentado e da pensionista de idoso no Brasil.
A Secretaria da Mulher também é uma proposta de revitalização e que ela funcione. Sabe por quê, minha gente? Porque a Secretaria da Mulher, em 2010 eu tive a ideia de fazer essa Secretaria da Mulher, porque o que eu pensava na época? Que seria um contingente importante de vir para a luta, já que nós mulheres somos um número muito significativo e temos uma série de atributos e de virtudes, como é a organização, e outras coisas. Então eu achei que seria importante trazer a mulher. Ocorre que não funcionou, as pessoas não quiseram, as federações não quiseram, então nós mandamos documentos à vontade, fizemos solicitações à vontade, mas não conseguimos. Eu espero que esse novo grupo agora consiga. Tomara em Deus que elas consigam. De minha parte lá na Bahia, eu vou ajudar, porque julgo muito importante que a Secretaria da Mulher venha a se firmar. E quero dizer também aqui uma grande ameaça. Quando eu pensei na Secretaria da Mulher, sabe o que aconteceu? Parecia que eu transmiti isso, porque tudo quanto é de central sindical nesse país criou a sua Secretaria da Mulher. Então isso é um perigo. Isso é um perigo que nós da COBAP não estejamos à frente. Por isso que eu tive essa ideia na época. Pode. Eu queria só ajudar a Marisa aqui. Maria, Ô Josias, só um segundinho, queria convidar o presidente Varley para fazer parte da mesa e acompanhar o processo. Varley, por favor. Olha, essa primeira proposta, depois eu vou abrir para a Maria falar que ela deu um destaque ali. No plano de luta que nós discutimos, o que nós discutimos lá? E as ideias estavam surgindo nos corredores, a pessoa levou lá, eu achei que foi bastante importante. Eu gostaria que a plenária prestasse bastante atenção, porque é possível você fazer isso. Qual é a proposta nossa? É de se fazer, de tirar para o ano que vem, na segunda semana de março, um dia nacional de luta dos aposentados. O que significa isso? Você vai ouvir as pessoas dizer: nós não temos dinheiro, nós não temos condições de botar ônibus, nós não temos uma série de problemas, nós temos nossas limitações. O que nós estamos apresentando é uma coisa fácil de se fazer. Por quê? As federações, presta atenção, a COBAP vai relatar tudo isso aqui e vai mandar para as federações. As federações vai orientar associações, junto com as federações e associações, que nesse dia, que seja o dia, a gente tirou a segunda semana de março, mas depois a COBAP pode ver o dia melhor, que a gente vá para as ruas com pequenos movimentos. Por exemplo, nós fazíamos isso muito no passado. Se você, por exemplo, no mesmo dia, na mesma hora, em todo o país, você, por exemplo, a sua associação lá, você pega 10 pessoas lá, pega um carrinho de som, um panfleto e vai para a praça entregar para a população e fazer uma agitação. Se isso acontecer no mesmo dia, na mesma hora, você pode ter certeza que isso vai dar repercussão, isso vai dar mídia. A mídia vai vir e vai querer saber por quê. E não é uma coisa que vai matar ninguém. Vai nos ajudar. Nós já fizemos, inclusive, em São José dos Campos, a questão da 664 e 665. Inclusive, a gente foi, uma coisa importante que a gente fez, que logo em seguida que a gente teve para a praça, as pessoas começaram a ficar sócios da associação, que passou a conhecer a associação. Isso é importante. Então, eu acho que é uma proposta fácil de se fazer, mas a COBAP tem que tirar como orientação. Não é a COBAP que vai fazer, quem vai fazer são as federações e associações. Ela tem que orientar e falar: nesse dia é dia nacional. Lógico que se a COBAP estiver aqui em Brasília e puder fazer, também vai fazer aqui em Brasília. E nós vamos fazer no nosso estado. Essa é a primeira proposta. A segunda proposta, a Maria pediu uma do estado. Você. Agora? Tem apresentar demais? Não pode ser. Já apresentaram tudo, não, né? Então faz a apresentação toda, depois a dona Maria faz o destaque. Sim, outra proposta foi investir na eleição de vereadores, na parceria com vereadores, com deputados estaduais, com deputados federais. Para quê? Para uma sensibilização da situação do aposentado, da pensionista e do idoso. Mas houve uma queixa no nosso grupo em investir nessa parceria com deputados, com vereadores, com deputados federais.
federais para que haja uma sensibilização das cobradoras. É um compromisso político. Houve também, isso aqui não é uma proposta, é uma queixa do aumento das novas filiações para 1,7 com seguro de R$ 2.000 e auxílio funeral, o que pode dificultar novas associações. Eu anotei porque eu era secretária, então anotei tudo que disseram. Projeto 672, intensificar a luta para conseguir a aprovação desse projeto, que é aquele de R$ 2, e que hoje já há até outras formas, outras sugestões de se fazer uma arrecadação que possa dar mais substância ao nosso movimento. Mobilização dos nossos parlamentares, quer estaduais, quer federais, seria também uma parceria. Realizar um seminário jurídico nacional para esclarecer a todos, unificar as ideias. Seria também muito importante que se fizesse um manual ou uma cartilha para dirimir as dúvidas, esclarecer, orientar a todos indiscriminadamente, que a gente tivesse esse material e todos nós pudéssemos usar esse material. Intensificar a luta e ações para a oficialização do PAI do Brasil. Seminário com presidentes das federações e das associações para que possa existir conhecimento e integração de ações, porque há uma queixa muito grande de que as federações não repassam as informações para as associações. E isso deve ser comum, porque essa queixa existe muito. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, enquanto presidente de federação, de repassar todos os dados de eventos e de documentos e do que for para as entidades de base. Tudo isso, minha gente, foi votado por unanimidade. O nosso grupo contou com 31 participantes de diversos estados, o que é óbvio, e o debate foi rico e a participação foi intensa, foi grande. A gente achou que foi um momento muito rico desse congresso. A gente até parabeniza a comissão organizadora desse congresso por ter criado essa possibilidade dessas oficinas e desse debate entre nós. Vou passar para o Josias para que a gente possa também ouvir a Maria que quer falar. Maria, um momento. 3 minutos, Maria? Vamos lá, Maria está escrita. Quem quiser falar, se inscreve que eu boto aqui. Isso, vou falar a questão da Secretaria da Mulher. Geralmente, quando fala em Secretaria de Mulher, principalmente no movimento tipicamente só de homens, vejam vocês, só eu na diretoria, é impossível, né? A gente tem que pensar muito e não perder esse espaço. Esse espaço o Arley abriu para nós desde o primeiro mandato dele. Ele sonha com uma secretaria de mulher dentro da COBAP. Foi fundada essa secretaria, infelizmente, não foi para frente. Mas agora nós estamos querendo revitalizar com pessoas novas, pessoas que realmente estão interessadas em tocar para frente. Porque eu acho que é um espaço que nós não podemos perder dentro da COBAP. Então, eu agradeço a Marisa, ela pensou muito, fundou a secretaria, tentou com os presidentes das federações, mas isso, Marisa, não foi suficiente, porque nós mulheres, num movimento desse, nós não podemos brigar com papel, nós temos que empurrar a goela abaixo deles. E é isso que nós vamos fazer. Vocês vão ter que engolir a Secretaria de Mulher, porque agora ela vai funcionar.
Pessoal aí, ó, dos grupos, na hora que o grupo apresentar, aí se tiver algum destaque, não que não seja do mesmo grupo, porque essa discussão foi feita no grupo, né? Seja da Assembleia, de outros grupos, tá? Então, grupo 3. Política Nacional do Idoso, avanços e desafios do controle social. Boa tarde a todos. É um prazer imenso participar dos trabalhos deste congresso e quero dizer para todos, este momento do trabalho do grupo temático foi o momento mais importante que pudemos dizer, porque daqui nós estamos tirando as propostas que vão ser encaminhadas para a COBAP para que sejam contempladas e para que sejam realizadas. O nosso grupo um grupo temático, Grupo Políticas Sociais, tivemos como relator eu, Francisco Delmontes Bentinho, da Federação de Mato Grosso, e tivemos como coordenadora e secretária a Marli, que é do estado do Pará. Então eu peço a Marli, antes eu quero fazer uma homenagem aqui, quero fazer uma homenagem a esses dos cabelos brancos. Eu digo sempre que as pessoas de cabelos brancos, que muitos chamam de terceira idade, de melhor idade, mas eu digo que é a idade da experiência, a idade da prática de vida ao longo dos 60, 70, 80, 90 e até de 100 anos. E eu peço para o senhor Carlindo se levantar onde ele estiver, e um senhor de 82 anos saiu do Mato Grosso e está aqui participando desses trabalhos maravilhosamente. Então, uma homenagem que nós fazemos a este senhor de 82 anos, o senhor Carlinhos. Sinta-se homenageado em nome do nosso grupo temático. E eu passo a palavra para a... Quer falar alguma coisa, senhor Carlinhos? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa grande distância que caminhamos aqui nesse tempo, a chegar aqui nesse lugar, com muita alegria, com muito amor, com muita paz, encontrar nesse enorme grupo de gente, tão numeroso, de idosos, para esse grande evento que está acontecendo. Em primeiro lugar, agradecer a todos me dar a oportunidade a gente falar um pouquinho daquilo que tem experiência. Eu tenho, há mais de 10 anos, estou na Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. E tenho quase essa mesma anos como conselheiro do idoso também. Eu sou das duas entidades, com muito prazer, com muita força, com muita batalha, com o meu trabalho, dos meus companheiros, e a nossa direção, graças a Deus, está indo à frente. Voltando atrás aqui de uma palavra de uma pessoa amiga nossa que falou sobre a dificuldade das pessoas idosas com as pessoas que fazem os empréstimos sem ter uma pequena experiência só para fazer a redação do aposentado. Passa a mão no dinheiro e o aposentado no fim do mês não tem dinheiro para comprar que seja 1 quilo de carne.
A gente fica muito triste com isso. Mas a gente tem aquela grande esperança do nosso trabalho, na nossa luta que Deus tem nos mostrado para nós com muita dificuldade, que seja uma alegria para nós trabalhar e vencer aquilo que for possível em nossa luta. Eu mais agradeço a vocês e que Deus abençoe vocês. Pessoal, continuando para o trabalho, que é o trabalho que eu acho importante, a votação das propostas, eu peço a Marli que faça a leitura das nossas propostas. Percebeu um pouquinho a mudança aqui, né? Eu sou secretária e relator, mas como ninguém vai entender minha letra, eu tenho que ler, né? Você é a coordenadora. Bom, todo mundo se ajudou ali, foi embolado, mas já acabou saindo. O importante é isso, né? A gente tem competência que mesmo no caos a gente constrói. Isso é uma grande qualidade. Então vamos lá. Como as propostas são bem diretas, eu não vou dar muita justificativa, até pelo adiantado da hora, e são propostas que é de conhecimento de quase todos. É uma necessidade da consciência de quase todos. Então não vou me aprofundar, porque a gente tem muitas coisas ainda para acontecer. Né? Então, fiscalização nos centros residenciais para idosos, contemplando o Estatuto 10.741, a Lei 10.741 do Estatuto, que prevê 3% das residências para idosos. Criação de Instituto Nacional para tratar das questões da pessoa idosa na condição de população de rua. Nos municípios, transporte urbano com gratuidade, uma regulamentação a nível nacional. Criar departamento nas associações que tratem da criação de família acolhedora, residência temporária, centro-dia, centro de convivência e casa-lar. Incentivo a criação de conselhos municipais onde não houver conselho do idoso. COBAP se manifestar a nível nacional sobre a fiscalização, controle social, sobre as prioridades que não têm sido respeitadas em todos os sentidos. Federações ajudando associações e sugestão de um projeto de capacitação permanente. Criação da Secretaria do Idoso sugerida na COBAP, já que o argumento que foi dado é que, como tem a Secretaria da Mulher, querem secretarias do idoso. Embora a COBAP seja do idoso, querem uma secretaria específica do idoso. Foi sugerido. Pois é, né? Pois é, a COBAP inteira do idoso. Mas depois você pode falar, tá bom? Revisão para a mudança no Estatuto do Idoso, uma padronização, né, de 65 para 60, para facilitar o transporte municipal, estadual e federal para os idosos no Brasil todo. Propostas por previdência justa e sustentável. Que seja criada a loteria dos aposentados por intermédio da Caixa Econômica Federal. Nossa companheira, se quiser levantar, essas propostas que eu vou ler a seguir são todas dele. Ele tem justificativa aqui escrito, mas eu não vou ler toda a justificativa. A gente lê a proposta, se alguém quiser a justificativa, a gente faz a leitura, mas eu vou ler só a proposta, ok? Que a Previdência Social cobre 5% sobre o valor do IPTU do Distrito Federal, 2% do pedágio da Ponte Rio-Niterói, 5% sobre o IPTU e ITR, entre parênteses, fazendas, dos imóveis alugados do INSS, 2% do pedágio das empresas que exploram o serviço em todas as estradas federais, inclusive nas novas estradas. Seja criado o Banco da Previdência Social. Que seja criada uma CPI na Previdência Social. E nós temos 2 textos aqui que foram acrescidos, que são apenas recomendações ao Conselho Nacional, ao CNDI, mas a gente vai, por respeito ao colega, a gente vai fazer uma leitura rápida. Política Nacional do Idoso. O Conselho Nacional do Idoso deve ficar atento para o que está acontecendo em benefício dos idosos. Existem no país muitos conselhos de idosos, municipais, o Conselho Nacional. O Conselho Nacional deve, então, fiscalizar esses conselhos que estão, mesmo
se estão mesmo cumprindo seu papel ou não, segundo as leis já existentes. E que no Brasil muito se fala a respeito do idoso e nada se faz, ou pouco se faz. O Estatuto do Idoso não tem sido bem respeitado, ou não tem sido respeitado. Artigo 230 da Lei 10.741 não é respeitado. O artigo 19 do Estatuto do Idoso também não é respeitado. Basta que seja respeitado o Estatuto do Idoso. Obrigada. Algum destaque? Eu também tenho um destaque. Marli, a questão da Secretaria do Idoso na estrutura da COBAP não consta no Estatuto da COBAP, né? Nós estamos, é uma luta nossa, que foi resolução da última conferência de 2010, terceira Conferência Nacional da Pessoa Idosa. Uma das resoluções é a criação de uma Secretaria Nacional do Idoso. Esta luta nós temos que estar travando, né, a partir dos municípios, dos conselhos municipais, do idoso, dos estaduais. Com certeza, nessa conferência foi referendada novamente essa resolução, e é uma bandeira de luta do movimento idoso, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Agora, da COBAP não está no Estatuto da COBAP, é uma Secretaria do Idoso, como está contemplado a Secretaria da Mulher. Por isso foi criada a Secretaria da Mulher. Então, eu peço que, em relação à Secretaria Nacional do Idoso, é uma bandeira nossa que nós temos que estar lutando para que isso aconteça. Porque tem várias secretarias, tem Secretaria de Igualdade Racial, Secretaria de Direitos Humanos, várias secretarias, e do idoso nós não temos ainda. Alguns estados têm, o governo estadual tem secretaria, alguns municípios muito bem grandes também têm. Então, é um espaço importante. E pegando esse ganchinho, eu queria, nós temos aqui um cadastro dos conselheiros, companheiros conselheiros, que ainda não preencheram, não colocaram o cadastro, está aqui. Nós temos aqui o formulário. A dona Marisa fez a apresentação do segundo grupo, e nós não colocamos em votação. Teve o destaque aí da dona Maria Almeida, e não colocamos em votação. Então, ia estar colocando agora em votação o grupo 2, que passou. O Varley quer falar Olha, é um destaque também do grupo da formação da nova diretoria da mulher. Vocês discutiram para fazer, mas não discutiu como vai fazer e quando vai fazer. Tá? Então eu sugiro, dona Maria, para a senhora deixar colocar um adendo ali, que nós fazemos o ano que vem, faz um seminário e vocês escolhem a nova diretoria da mulher. Pode ser assim? O ano que vem, logo no começo do ano, lá para fevereiro, a gente convoca um seminário de mulher lá em São Paulo, também, e nós vamos lá e nós mandamos a 8 de março, boa. E o dia 8 de março nós fazemos um seminário em São Paulo. Vamos? Dia Internacional da Mulher. Tá ok? Pode ser, Maria? Pode, O grupo aí, grupo 1, concorda também, né? Hein, Josia? Tá ok, Josia? Aí, o grupo 1? Dia 8? Então tá. É o grupo 2, Então tá bom, falou. Destaque, Valmir. Destaque aqui do grupo 3. O Ademir. Bom. Companheiros, eu gostaria que cada presidente de federação que está aqui, e alguns dos líderes também, que chamasse a maioria do pessoal para cá, que nós vamos encerrar o congresso por hoje. E eu queria colocar em votação aqui duas coisas muito importantes, que é
o próximo congresso lá em Minas e também um encontro de aposentado em novembro no Rio de Janeiro. Mas eu preciso ter o auditório aqui bem cheio para a gente fazer essa proposta, entendeu? E, então eu peço para vocês que chamem os colegas, tá? Pelo menos o que está aqui no hotel, né? Que já é quase 6 horas, eu acho que a turma está tudo aí. Porque nós gostamos de jantar cedo, né? Então a turma está por aí. E, então eu gostaria que alguém chamasse o pessoal. Vamos encher um pouco o auditório aqui para a gente aprovar, para amanhã não ter comentário que não tinha ninguém, que foi feita as coisas tudo porque eu quis. Você sabe que tem muito disso, né? Então eu faço esse apelo aos companheiros que chamem o pessoal dos seus estados, pelo menos aí umas 300, 400 pessoas para mim aqui. Nós estamos em 1.100, 1.150 pessoas. Aí eu faço esse apelo aí, então vamos lá, pessoal. Bom, eu pedi a palavra de destaque. Eu vi uma proposta aí, foi colocada percentuais de 2%, 3%, 5% para imposto. O problema é o seguinte: você não pode privilegiar, estou falando aqui o aspecto jurídico como advogado, você não pode privilegiar uma classe em detrimento de outra. E daqui a pouco o militar também vai querer 5%, 3% de IPTU e de IPVA, entendeu? Então, para que não seja votado e depois ser arguída a inconstitucionalidade da lei, da proposta, eu estou sugerindo à mesa que aprecie esse destaque. O grupo, colocar para o grupo e a Assembleia a observação aí do Ademir. Tem outro destaque. Rapidinho, Valmir. Pessoal, só uma coisa também que é muito importante que nós omitimos aqui. A delegacia do idoso está atrelada não necessariamente com a da mulher. Então essa é uma das coisas mais importantes a ser implementada nesse país. A delegacia do idoso. Porque não é natural e saudável pegar o idoso e botar lá com a bandidagem. Só isso aí. Aí, Só vou dar uma sugestão com relação a essa questão da aprovação ou não. Eu sugiro que se coloque, que se registre nos autos de Dona Cobar, mas que submeta ao parecer jurídico do Conselho de Advogados da Cobar. Se o Conselho de Advogados da Cobar quer mudar a redação, que mude. Quer cancelar, que cancele, mas que manifeste pelo menos a intenção do grupo de colocar alguma coisa nesse sentido. Se o Conselho de Advogados da Cobar, assessoria jurídica da Cobar, entender que não deve constar, por milindrar conforme as razões do companheiro lá, então se exclua, mas com o parecer da assessoria jurídica da Cobar. E olha, como a gente não tem um jurídico aqui presente, não sei onde é que está os nossos lá, está o Gabriel lá, está tudo lá atrás. Por favor, vem um aqui para ver essa tese para a gente se é ou não é. Não, mas ele sabe se é ou não. Ele sabe, eu estou dizendo, se ele falar que é, mas tira da pauta, tira fora, não aprova. Ele está aqui, ó, ele vai falar. questão.
a questão, por exemplo, do imposto de renda, a questão do imposto de renda, não tem imposto de renda para aposentado ou acima de certa idade. Tem vários projetos de lei, não só aqui, né, mas há projetos, mas ele ainda não passou nenhum porque, por exemplo, o dono da uma grande empresa ele pode ser um aposentado. Lá o imposto de renda dá uns milhões, entendeu? Então a questão, já tem projetos, podemos, essa questão de por exemplo, no IPTU aqui tem muita questão de legislação municipal prevendo, no caso, da renda da pessoa, conforme a renda da pessoa é funcional, né? Depende só de lei municipal da cidade. Pedágio pode ter, bem específico em Ponte Rio Niterói, aí depende dos vereadores de vocês, dos vereadores de vocês podem aprovar. IPTU, como já foi falado, ITR também, ITR só, aí o projeto de lei tem que ser no Congresso. Poder pode, só é questão de ser difícil. A questão do imposto de renda para idosos, há vários projetos, se questiona, acima dos 65 anos, mas aí depende do projeto de lei, ser constitucional ou não. Há projetos no Congresso, a gente sabe que há projetos, até a Cobab pode implementar alguns. Bom, grupo. Os dois grupos de votação. Ah, eu não vi, ó, Suzé, desculpa. Deve ser tão pequenininha. Boa tarde a todos, obrigado pela atenção. Eu só queria endossar aqui, Marli, a sua colocação, Marli, né? Eu vejo assim, ó, eu gostaria de fazer um alerta aqui sobre o Conselho dos Idosos. Em muitos municípios do Brasil tem os conselhos, só que quem comanda praticamente são as secretarias de assistência social. E aí fica vinculado às determinações do prefeito. Então, nós temos que lutar para desvincular isso aí. Por isso que não funciona, porque tudo é política e não é dessa maneira. O idoso tem que ser respeitado com uma diferença bem mais grande, bem maior, bem mais profunda do que a questão partidária, gente. Então, assim, vamos trabalhar para desvincular. O Conselho de Idosos ele tem que estar livre. É a liberdade que vai fazer que eles respeitem os nossos direitos. É a liberdade. Bom, é aquilo que a gente sempre fala. Os conselhos municipais, estaduais, deveria funcionar igual funciona o Conselho Nacional do Idoso. Como é que funciona? Tem as comissões temáticas, 5 comissões. Um dia, a reunião o dia todo dessas comissões. No outro dia, o plenário. E são 2 anos da sociedade civil, que assume a presidência, e a vice-presidência do governo. O próximo mandato é o governo que assume e o vice-presidente da sociedade civil. Então, um do governo, o outro da sociedade civil. E tem esse rodízio de 2 em 2 anos. Mas, infelizmente, nos municípios e alguns estados isso não acontece. Não tem grupos temáticos, não tem nada. Liga a reboque lá à vontade do prefeito, do executivo. E geralmente são assistentes sociais que coordenam esses conselhos. Isso é uma bandeira, viu, Suzete? É nossa. Você tem que brigar lá em Blumenau para acabar com isso. Vocês, a comunidade de Blumenau, tem que brigar para acabar. Os conselheiros tem que acabar, tem que mudar. Porque deveria. Desculpa, Luiz, mas tudo nós temos que brigar, nós temos que enfrentar, nós temos que pedir esmola.
Não, nós temos que ser respeitados. E aí, para tudo. Não, chega de pedir esmola. Tem o Conselho Estadual. Denuncia o Conselho Estadual, o Conselho Nacional, mas infelizmente o Conselho Nacional não pode intervir no Conselho Municipal e Estadual. Eles são autônomos. Agora é uma briga que nós temos que estar travando, uma luta que nós devemos estar travando. A comunidade, os conselheiros têm que brigar para acabar com isso. Tá? Bom, vamos lá, colocar rapidinho, Marli. Rapidinho, gente, só para esclarecer. Todos os conselhos, eles têm que ter uma vinculação de secretaria pela questão orçamentária do município ou do estado, gente. Ele tem que ter uma vinculação de secretaria. Senão como é que vai ter o recurso para a manutenção do conselho? Então, é a questão de definir qual secretaria. Se municipal, aí tem a luta pelas comissões temáticas que deverão lutar, fazer a fiscalização, o controle social, identificar o que está errado e pedir uma vinculação a outra secretaria, se for o caso. Mas ela tem que estar vinculada com a secretaria. Mas a questão é que o prefeito não vai votar nenhuma pessoa da secretaria. É aquilo que a gente fala sempre. Nós temos 2.870 conselhos no Brasil todo. A metade das cidades brasileiras. E mais da metade desses conselhos não criaram ainda o seu fundo municipal. Então são desafios colocados no movimento. Por isso que eu falo, a gente tem que ter bastante, nós temos que lutar muito para melhorar isso. E a COBAP tem um papel fundamental, né? Nosso movimento, nós temos conselheiros espalhados por esse Brasil afora, e nós temos que nos organizar e lutar pela efetivação das políticas e pelo fortalecimento dos conselhos. São desafios colocados para o nosso movimento, os idosos. Então, vamos lá. O grupo 2 e 3, em votação. Aprovado. Grupo 2 e 3. Teve algum destaque? Aprovado. Grupo 4, o último grupo. Seguridade Social. Grupo. Depois faz a última votação, aí levanta todo mundo para achar, para tirar uma foto. Aí faz na última apresentação. A última, Seguridade Social. Boa tarde, eu sou a Anícia, representante de Santa Catarina. Nós vamos falar sobre Seguridade Social e o nosso grupo teve como presidente dos trabalhos o senhor Raimundo Nonato, relatora Anice Veiga Silveira e secretário José Gilberto Gomes dos Santos. Nosso tema, Seguridade Social. A pergunta, por que defender o SUS? A saúde é um direito humano para vivermos melhor e é um dever do Estado que não exclui o dever das pessoas, das famílias, das empresas e da sociedade. O SUS é o Sistema Único de Saúde, presente na Constituição Federal, responsável por garantir esse direito à saúde e à vida de todos. O SUS é meu, é seu, é nosso, como direito adquirido. Ninguém pode nos usurpá-lo, a menos que se mude a nossa Constituição. O SUS é financiado exclusivamente com nosso dinheiro, para o qual contribuímos compulsoriamente em sistema de pré-pagamento. O SUS é nosso e entregue aos governos para que eles o administrem e cumpram bem o seu dever, com legalidade, moralidade, impessoalidade
publicidade e eficiência. O SUS, em cada esfera de governo, no âmbito nacional, estadual e municipal, tem garantido pela Constituição e leis um conselho composto em 50% dos cidadãos escolhidos por nós que o usamos. Os conselhos de saúde, por lei, devem ser permanentes. Não podem ficar sem funcionário, que acontece muitas vezes em muitas comunidades. Deve ser paritário, sendo que 50% deve ser da sociedade civil e 50% do governo. Deve ser deliberativo, eles têm o poder de decisão. Propositivo, propõe e aprovam os planos com políticas e estratégias. E controladores, controlam inclusive o econômico e financeiro, acompanhando e fiscalizando o fundo de saúde, onde está o nosso dinheiro do SUS. Então, com isso, gente, nós respondemos por que nós temos obrigação de defender o SUS. O SUS é de cada um de nós. Depois... Corrija, por favor, 50% sociedade civil usuária, 25% governo, gestores e 25% trabalhadores. Que está incluído na sociedade civil, né? Os trabalhadores estão incluídos na sociedade civil. Tem a exigência de ser trabalhador, não é sociedade civil. Prestador de serviço. Prestador de serviço. Como está na lei? Tá bom. Não, aqui inclusive está colocado. Prestadores profissionais. É isso? O senhor quer dizer? Apenas a gente colocou aqui sociedade civil, 50%, porque esses prestadores estão inclusos na sociedade civil. Da saúde. Agora nós vamos ver algumas propostas referentes à saúde. Proposta: reafirmar a saúde como direito universal e integral e dever do Estado, destinando 10% das receitas correntes brutas da União ou equivalente, assegurando financiamento estável com definição de novas fontes de financiamento e priorizando o investimento na atenção primária e nas ações de serviços públicos. Acabar com a desvinculação da Receita da União, a DRU, para o orçamento da Seguridade Social, em especial para o setor de saúde. Melhorar o padrão de gasto, observar os critérios de rateio dos recursos da União para os estados e dos estados para os municípios, na forma da Lei Complementar 141 de 2012. Defender a eliminação absoluta dos subsídios públicos ao mercado de planos e seguros privados de saúde e de insumos, bem como o aprimoramento da cobrança do ressarcimento ao SUS dos serviços prestados aos usuários de saúde suplementar. Defender a suspensão do efeito da lei que autoriza a entrada de capital estrangeiro na assistência de saúde. Regular, de forma compatível com o bem protegido, a saúde humana, o setor privado que atua na área da saúde, enfrentando temas relevantes como as coberturas contratadas, o reajuste de preço dos planos e seguros, os conteúdos essenciais dos contratos, os subsídios públicos, a proibição com a penalização de práticas como a dupla porta, a relação dos entes federativos com os hospitais universitários.
a vedação da existência de planos de saúde para servidores e agentes públicos pagos com recursos públicos. Posicionar-se contrário aos efeitos da Emenda Constitucional 86/2015 por possibilitar a redução do financiamento da saúde pela União. Defender o fim dos subsídios públicos e da renúncia fiscal aos planos privados de saúde. Revogar o artigo 142 da Lei 13.016/2015, que permite a entrada do capital estrangeiro no serviço de assistência à saúde. Apoiar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os planos de saúde. Além dessas propostas, nós temos algumas aqui sugeridas também, da Federação do Rio de Janeiro. Desenvolver um trabalho assistencial nas clínicas de família para o encaminhamento de idosos, onde sejam oferecidas palestras, orientações e esclarecimentos como um trabalho preventivo, permitindo assim melhor qualidade de vida e maior longevidade. Disponibilizar academia para os idosos praticarem atividades físicas com orientação profissional. Criação de mais espaços de convivência, implantar o cartão de identificação específica para o idoso, contendo informações sobre sua saúde, tipo sanguíneo, alergias ou qualquer tratamento especial e contatos de emergência. Implantação do canal de comunicação, telefone, secretaria, delegacia, que atenda por 24 horas para as denúncias de emergências médicas. Estender o atendimento odontológico específico para idosos, como prevenção de doenças, quando da sua permanência em CTI, UTI, nos hospitais públicos e privados. Obrigatoriedade de nutricionistas e geriatras nas clínicas de atendimento aos idosos. Exigir o cumprimento da lei que regula o atendimento pelo SUS, ou seja, todos os usuários seriam atendidos na rede nacional. Que seja cumprida a lei de prioridade aos idosos quanto ao atendimento nas consultas médicas e exames. Exigir a participação de representantes da de associações e federações de aposentados nos conselhos municipais de saúde para a elaboração de políticas públicas. Melhorar o programa Farmácia Popular, ampliando o rol de medicamentos gratuitos prescritos pelo médico. Ampliar a rede de hospitais públicas para a melhoria no atendimento, que atualmente está muito precário. Ainda temos mais algumas sugestões aqui trazidas pelo pessoal de Pernambuco, né? Promover seminários e encontros relacionados à política para idosos, coordenar, supervisionar e financiar estudos, pesquisas sobre a situação social do idoso. Na área da saúde, atendimento por meio do SUS, elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares, realizar estudo para detectar o caráter epidemiológico de determinadas doenças do idoso. Ressaltar que a legislação em favor da garantia dos idosos, da pessoa idosa, não se efetiva sem que os atores sociais coloquem suas demandas ao Estado. A sociedade e as políticas públicas só respeitarão o direito dos idosos se os mesmos estiverem atentos, organizados
em condições de manifestar sua vontade e reagir diante das injustiças. Importância da participação do idoso através de suas organizações representativas na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, planos, programas, projetos a serem desenvolvidos. Conselho, que atua na formulação, coordenação, supervisão e avaliação da Política Nacional do Idoso, espaço de participação e controle social, sujeito para ser protagonista. Direito do idoso com base na Política Nacional do Idoso, assistência social. Estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como atendimento domiciliares e centros de convivência. Foi feita uma observação que a gente achou assim bastante interessante, que não existe no mundo outro país que institucionalizou a saúde na Constituição como fez o Brasil. Então, o SUS é algo que nós temos obrigação de preservar, porque, como a gente viu no início, ele é nosso, e além de ser nosso, ele está dentro da Constituição, e o nosso país é o único que fez isso, que tornou isso lei. Então, cabe a nós garantirmos que essas leis sejam cumpridas. E isso só vai acontecer a partir do momento que a gente se organizar. E nós, aposentados e pensionistas, estamos dando exemplo de organização. Então vamos fazer valer isso que é nosso. É isso aí. Tem 2, 3 destaques. Primeiro. Eu sei que já está adiantado da hora, mas tem coisas que a gente não pode se calar, ainda mais tendo certeza da verdade. O senhor Alcide levantou um destaque ali. Aqui quem é conselheiro estadual ou municipal sabe do que eu vou falar. É só olhar a lei 8080, a lei 8.142, a resolução 453 e as leis de criação dos conselhos de todos os lugares, tanto estadual como municipal. Ele tem 50%, como ele falou, de trabalhadores, de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de gestores. Os gestores e os trabalhadores formam a metade. E os usuários, a entidade, essas coisas, formam a outra metade. E isso é verdade, vocês podem consultar na lei. E o que está na lei não se discute, senhor presidente. Próximo agora. Companheiros, boa tarde. Eu sou Maria Raimunda, da Federação de Aposentados e Pensionistas do Estado de Minas Gerais. E eu quero apenas fazer uma reivindicação. Primeiro, que o nosso grupo não foi mencionado, não falou quantos componentes, não falou o nome. Eu havia feito uma solicitação, porque no Estado de Minas nós estamos vivenciando um problema com o serviço público do Estado. Não dá para relatar tudo aqui, porque a gente sabe que o tempo é exíguo. Mas então, como é difícil, é complicado, porque a Seguridade Social, ela não pode ser discutida em uma hora, ainda mais misturar com outros temas importantes, que é o sistema único, que é a saúde, que é idoso. Então, isso deveria ser discutido, cada comissão para um tema. E eu quero solicitar aqui da COBAP, que ela é o fórum competente para estar olhando os problemas que estão acontecendo com o servidor público das prefeituras, principalmente Minas, que a questão já está na mídia e que as prefeituras já estão ameaçando a suspender o pagamento dos benefícios, estão, como se diz, declarando falência, porque não houve uma fiscalização, não houve
um acompanhamento do governo federal, porque como é um regime próprio, ele é autônomo e age do jeito que quiser. Cada governo, cada prefeito faz o que quer. Então eu gostaria que a COBAP fizesse aqui um seminário para se discutir regime próprio, porque ele aceitou o funcionário público aqui como afiliado, então ele tem que também atender às nossas necessidades. Muito obrigada. Eu só quero alegar é que o nosso colega aí misturou o idoso com a previdência, como eles estavam falando. E nós que falamos sobre o idoso. E você misturou as bolas. Só isso, meu amigo. Não, assim, por uma questão de respeito ao colega que sugeriu dentro do nosso grupo, sugeriu duas propostas que seria desse grupo que discutiu lá. E para não passar batido, a gente, por respeito, aí vamos citar aqui: criação do Hospital do Idoso e a fiscalização da Carteira Nacional do SUS para atendimento do idoso. Então, essas duas sugestões gostaria que fosse incluída, se a plenária concordar, por respeito aos dois colegas que sugeriram. Não era do nosso grupo, mas nós mantivemos aqui. Obrigada. Deve ser rápido. Veja bem, no Rio de Janeiro, diz aqui, exigir a participação de representantes das associações e federações de aposentados nos conselhos municipais de saúde para elaborar política pública. Veja bem, em Pernambuco, a gente tem quem participa, vai participar dos conselhos, é quem participou da conferência. Tem que participar das conferências do município, do estado, para garantir uma vaga lá. O que é que o pessoal tem que fazer? Participar de todas as conferências para ter uma vaga lá no conselho. Ninguém pode exigir que uma ou duas pessoas não compareçam às conferências e ter uma vaga, ter primeiro ir para as conferências e garantir essa vaga onde Pernambuco está fazendo muito bem. Só isso. Zeninho tinha pedido destaque, Zeninho? Não? Bom, muito bem. Vamos então. O tema saúde que foi debatido agora. O nome das pessoas, Raimundo Nonato, lá dentro. Não anotaram aí agora. Mas depois colocar junto no relatório o nome das pessoas para a gente, na hora da sistematização. Em relação à saúde, gente, olha, é sério. Tem os projetos tramitando no Congresso que detona com a saúde e privatiza a tal chamada Agenda Brasil. Esta Agenda Brasil, o Senado Federal apresentou um projeto de mini-reforma do Estado, onde vai mexer no sistema previdenciário, sistema SUS. Foi bem falado, o SUS é um dos maiores patrimônios que o povo brasileiro conquistou. Nós temos o SUS. Funcionando bem ou mal, não funciona a contento, mas olha, é o que mais faz exame, cirurgia, complexo, tudo é o SUS. Porque os planos privados só ganham grana e ainda tira do SUS. Então, e tem uma proposta do Congresso, do Senado, de cobrar as consultas e exames, dependendo da faixa salarial das pessoas. Então, isso é privatização. Não podemos permitir que isso aconteça. Temos que defender o SUS, unhas e dentes, a Previdência também. Então é isso. Então vamos colocar em votação o último grupo que apresentou. Aí a gente pede para levantar o crachá todo mundo para tirar foto, pediram aí para tirar foto, para deixar registrado esse momento. Tira foto, o fotógrafo aí, todo mundo, né? Aprovação, crachá.
Levantado aí, todo mundo. Aí, aprovado. Nós vamos estar sistematizando todo esse trabalho, depois estar enviando para todos vocês. Se tiver o nome de todos, vai com o nome de todo mundo, tá? E mais uma vez, nas conferências, quem puder, pega esse documento, essas propostas, e leva para dentro das conferências para discutir, para ir para a nacional, a da saúde e do idoso. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma pessoa do Rio de Janeiro, lá de Volta Redonda, Romulo, e ele vai mostrar para nós a lista dos devedores da Previdência, tá? E eu falei para ele que eu quero essa lista e nós, todo mundo que está aqui, que tiver um endereço, as associações, as federações, vamos mandar para as federações. E as federações mandam para as associações. E eu vou tirar aqui que todos aposentados do Brasil cobram essa dívida. Eles devem para a gente, então eles têm que pagar. E a dívida, vocês vão ver, é grande demais. É muito grande. Então o Rômulo vai falar para nós. Depois, provavelmente, ele vai deixar uma cópia comigo, né? Que eu vou pedir para ele. E para a gente mandar para as federações. Então, Rômulo, eu passo aí 5 minutos, tá bom? Porque nós temos que encerrar por causa da vice-terceira idade. Senhores e senhoras, boa noite. Agora pegando a COBAC, aqui, dado pelo senhor Maurício, que é o economista da COBAC, existe a lista dos grandes devedores da Previdência Social. Pois bem, nós temos aqui a lista dos grandes devedores da Previdência. São 200 firmas que devem a Previdência e ninguém paga. Mas o nosso ministro da Previdência, ele tinha a obrigação de cobrar dos devedores da Previdência. Não está fazendo nenhuma coisa errada. Ele tem que cobrar aquilo que estão devendo. Só para vocês terem uma ideia, que aqui são 200 nomes, 200 empresas. Trans Brasil deve R$779.488. Bilhões, 100 milhões. Porque o total aqui dá de 307. Peraí, deixa que eu estou. 75 bilhões. É a dívida que esses cretinos devem para a Previdência. E não pagam. E não tem quem cobra. Porque devem estar de comum acordo ou devem estar nos mensalões da vida. Tem. Para ler 200 aqui é triste e não dá. Então, o total dessa lista é 75 bilhões. É bi. Não é mi, não é bi. Ok. Aproveitando o pedido da COBAC, eu também consegui as 10 obras que o BNDES financiou. Fora do país. Fora do país. Porto de Mariel, em Cuba, somente 682 milhões de dólares. Hidrelétrica de São Francisco, Equador, somente 243 milhões de dólares. E aí vem a nossa presidente e diz que o país está fazendo. Então não, está dando dinheiro para gringo, lá fora. Consequentemente, você está enganado. Esse financiamento é para empresas brasileiras prestar serviço lá fora. É aquelas mesmas, aqui dentro. companheiro ou colega, são as mesmas firmas que estão respondendo lá no Paraná, que corruptam todos aqueles benfeitores do país estrangeiro. E aqui nós
ficamos nessa agonia e nessa pouca vergonha que está passando esse país. Ok. Eu quero... Tem mais? Sim, eu queria fazer, aproveitando a deixa. Gente, ele tem só 50 folhas aqui. A vergonha que existe no INPS. Aqui eu tenho uma relação que só uma mulher, Eliane Lima e Souza, tem 282 aposentadoria por tempo de contribuição. Isso é roubo. Agora, será que o INSS não tem uma fiscalização? Ou se tem, está colaborando com o roubo da Previdência? É isso que está nos devendo uma resposta oficial da Previdência. Por quê? Não é só essa mulher, não. Aqui, se for somar o número de aposentadoria e o dinheiro que essa pessoa recebe, tudo na mesma matrícula, é funcionário público. A pessoa é funcionário público. Ora, será que não? E quem concede a aposentadoria no INSS? É o concessor. É o concessor. Um minuto para concluir. Possivelmente, essa senhora está lembrando, deve ser mais hoje, Georginas e outros bichos mais. Ok. Pode ver? Está aqui, mas esse aqui eu não posso deixar por mim, porque eu fiz a denúncia ao juiz federal. Já fiz a denúncia ao juiz federal, que é o procurador da República, que está na minha cidade fazendo esse tipo de levantamento. E ele, quando ele me disse que ia encaminhar para Brasília, eu respondi para ele: o senhor está mandando para o galinheiro, porque essa raposa está toda lá. E até que começou a ficar. Ok, nossa gente, por favor, tem um senhorzinho aí na plateia, ele está com mais de 90 anos, ele está desde ontem com sede, cansado, esperando aqui receber esse certificado Varley, porque ele é um dos fundadores da COVAP, né? É o senhor José Ferreira Nobre. Queria que o Varley viesse aqui embaixo, né? E que o senhor José Ferreira Nobre, ele tem 93 anos, ele é um dos fundadores da COVAP e ele vai receber a homenagem do Varley. Eu só quero ler para vocês o que está escrito. E os advogados também para receber essa placa. É o seguinte: companheiro José Ferreira Nobre, venha vir à frente aí. Não há palavras que demonstrem nossa imensa gratidão pela sua dedicação ao crescimento da COVAP e demais entidades filiadas. Sua luta, coragem, trabalho e esforços serão eternamente lembrados e reconhecidos por gerações que por aqui passaram. Seu nome está gravado na memória de milhares de aposentados pensionistas idosos. Muito obrigado. Valeu, nosso aniversário. Vamos levar. As outras homenagens, o Ronaldo vai entregar em mãos para cada um, inclusive para os advogados. Este é o senhor José Ferreira, o homem de mais idade aqui na plateia, um dos fundadores da COVAP. Aí, senhor José, virado para as câmeras, por favor. O senhor está aparecendo para todo o Brasil através do site da COVAP das câmeras. Por favor. Os outros troféus de homenagem, infelizmente, por causa do tempo, serão entregues pelo Ronaldo pessoalmente a cada presidente da federação aqui presente. E agora, novamente, o Varley para desfazer a mesa. Por favor, desfaz a mesa. Vem aqui o... Alô, pessoal, vamos sentar aí pra gente acabar na hora. Aqui, por favor, vamos permanecer que vai ter votação aí. Tá, eu gostaria que a diretoria da COVAP viesse toda aqui para a mesa, tá? Nossa diretoria. E também queria chamar aqui o Pedro Kuhn,
colocar aqui também a dona Delfina, para vir aqui na mesa, que eu chamei esses dois presidentes de federação também para fazer uma saudação em nome de todas as federações que estão aqui presentes. Cadê o Pedro Kuhn? Já foi embora? Vem, Pedro. Eu vou passar a palavra para o Pedro. Vem aqui, Pedro. E aí depois a gente vai passar para a Delfina e nós vamos entrar na votação aí. Pedro. O Pedro e a dona Delfina vai falar em nome de todas as federações representando. Companheiros e companheiras, estamos já um pouco descansados, não é isso? Um dia muito trabalho árduo, mas ainda temos energia e é isso que nós, aposentados, pensionistas, idosos, que estamos aqui, temos. Com certeza vamos levar para as nossas cidades novos conhecimentos, novas energias, para continuar essa luta e para fazer com que os governantes, as autoridades constituídas nos reconheçam e sintam na pele a nossa força. É isso que eles precisam sentir, que nós estamos vivos, nós somos capazes e nós temos muita energia, muita qualidade, muita vontade e muita união, galera. Nós temos que nos unir. Só assim nós vamos mostrar as nossas forças. É num evento como esse, e esperamos fazer em 2019 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul vai estar de braços abertos, esperando a todos em 2019 para continuarmos essa grande discussão. Em 2017, lá em Pernambuco, em Porto de Galinhas, não é isso? Trabalhando, discutindo e planejando. Nós só vamos sair do lugar, gente, se nós fizermos, nós fizemos aqui hoje de tarde, planejar, sentar, planejar, discutir, onde as bases possam falar. As coisas não podem vir do cima. Aí que surgem as propostas, Marlene. Com certeza que vai ter muito trabalho nessa gestão e nós queremos estar juntos para fazer o negócio andar. Tá certo? Em nome das federações, nosso grande abraço, uma boa festa hoje de noite, um bom baile, um bonito concurso de Mister e com certeza amanhã vamos ter o dia inteiro para fazer o nosso passeio, conhecer as maravilhas aqui do Maceió, do nosso Alagoas, não é isso? Com certeza, o nosso presidente aqui, o nosso presidente, o Fernando agora, né, vai estar nos orientando aí para que se conheça essas maravilhas e se possa curtir. E que se tenha, na segunda-feira, um bom retorno para as cidades e que tenhamos saudade desse encontro. Desejamos todos com saudade de termos nos encontrar aqui. Um grande abraço e que sejamos todos cada dia mais felizes e tenhamos mais vida. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar o nosso querido Fernando, que hoje é o presidente da Federação de Alagoas, para vir aqui, que depois ele vai fazer o encerramento junto comigo. Agora eu vou passar a palavra para a dona Delfina. Cadê a dona Delfina? E dona Delfina, vem aqui no meio com a gente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agora ficou bom. No final do congresso, que foi organizado e realizado
apesar dos problemas, das dificuldades, mas que foi organizado e realizado da melhor forma possível, com a participação de todos, que é o mais importante, a vontade que houve, né, em cada um de nós em estar participando, estar fazendo a sua contribuição, riquíssima participação nos grupos, eu observei isso, né? A responsabilidade nossa, depois de um evento nessa envergadura, é de grande corresponsabilidade, porque nós devemos levar a bagagem que nós adquirimos aqui para as nossas ações, principalmente lá nas bases. No grupo que eu estava, se falou muito sobre a parte de conscientização, de corresponsabilidade nas bases. E isso tudo, claro que deve ser conduzida, auxiliada, orientada, através, com o apoio da confederação e das federações. Então, é importante nós entendermos isso. O nosso trabalho, ele é bom e é gratificante, é intenso, porque deve girar nas nossas atividades os 3 níveis. Todos os 3 níveis da nossa organização têm que funcionar. Para funcionar, só vai funcionar com a corresponsabilidade de cada um de nós. Com a corresponsabilidade, com a responsabilidade das lideranças de base, das federações e da confederação. Então, todas essas propostas que nós nos propusemos aqui, que nós discutimos e que achamos que é necessário e que é edificante, que são necessários para nossas atividades, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Isso tem que acontecer em primeira instância na base. Na base. Não adianta nós ficarmos acusando a confederação, acusando as federações e, por sua vez, os nossos associados acusando o presidente lá da sua associação, se nós não fizermos crescer, fizermos chegar nas bases essa consciência de corresponsabilidade, de coparticipação, e de crescimento. Porque senão os nossos direitos, as nossas buscas, as nossas lutas ficam só no nível paliativo. Eu gostei quando eu ouvi dizer lá no nosso grupo, alguém que disse que é na base. Nós não devemos ficar esperando que, jogando a culpa só na confederação, só nas federações. Porque enquanto não houver consciência de base, corresponsabilidade, o nosso movimento, se não estaciona, regride. E o nosso interesse é de que cada vez mais nós nos incorporemos, nós passamos, mostremos para a sociedade em todos os níveis que nós existimos, que nós temos força, e que nós somos unidos. Então, a gente cuidar também muito para evitar divisões do nosso grupo, do nosso movimento. Eu quero parabenizar o nosso presidente eleito, Varley, com toda a sua diretoria, parabenizar a comissão que organizou este evento, este congresso, que saiu da melhor forma possível, parabenizar a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que houvesse sucesso e êxito neste congresso. Parabéns a todos, parabenizar o empenho, a participação de todos os nossos colegas aqui presentes. E que nós voltemos aos nossos estados, às nossas federações, às nossas associações, com essa vontade de chegar e fazer acontecer na prática aquilo que nós aprendemos, que nós vivenciamos aqui. Parabéns a todos e uma boa festa hoje à noite da beleza do nosso movimento. Amém.
Eu queria também chamar aqui na mesa, né, perdão que eu esqueci mesmo, e chamar as nossas duas lideranças novas, né? O presidente da nossa central, o Iburici, e o nosso presidente do CODEL, o Grato. Que venha para cá as duas lideranças nossas também, que está aí, e nós estamos aí. Mas a nossa turma está toda cansada, mas vamos aí esperar mais 2 minutos, aí, uns 10 minutinhos. Eu vou abrir a palavra para o Grato falar rapidinho e também para o Muricy, e aí a gente põe em votação os próximos congressos e aí a gente encerra. Rapidinho, cara. Boa noite a todos. Quero, nesse momento, em nome do Conselho Deliberativo, parabenizar a diretoria eleita e desejar, em seu nome para todos, um grande sucesso e que a COBAP continua essa caminhada começada há 8 anos atrás e que agora continua com mais firmeza ainda, e aos membros, colegas do nosso Conselho, que hoje me agraciaram com a presidência. Quero agradecer profundamente e dizer para todos os associados aqui presentes e para a direção da COBAP, para os presidentes da federação, para os presidentes das associações, que o Conselho Deliberativo da COBAP será um conselho independente, um conselho deliberativo. Lá, todas as propostas que lá vierem para serem revisadas pelo CODEL serão apreciadas com toda a eficiência e dedicação necessária para que realmente nós conseguimos, todos juntos, diretoria da COBAP, federações, associações e todos os associados aposentados de todo o Brasil, construir e conseguir fazer com que a COBAP chegue no ponto mais alto da nossa nação. Nosso muito obrigado, muito sucesso para nós todos e que os aposentados sejam realmente felizes. Obrigado. Pessoal, eu queria parabenizar a toda a diretoria da COBAP, a comissão organizadora, a diretoria aqui de Alagoas, pelo brilhante congresso que foi feito e levarmos as propostas nossas para as nossas entidades. E agora, com a formação da nossa central, temos mais um trabalho pela frente. E podem ter certeza que vamos trabalhar. Mas, tá adiantado da hora, eu queria que o Maria me permitisse que nós temos uma pessoa que foi o grande batalhador pela formação de muitas entidades desse país, e até hoje a sua família ainda presta um serviço muito importante para todos nós. Eu queria homenagear o Dr. Dornelis. Ele não está aqui com nós, mas está aqui o Gabriel, o Dr. Jairo Dornelis. Esse sim foi um grande trabalhador, pequena, mas com todo o coração, homenagem da nossa querida COBAP. Muito obrigado a todos e boa janta. Eu vou colocar em votação. Primeiro tudo eu vou colocar em votação, que já foi passado pelo CODEL também, o nosso segundo Congresso Mundial em Araxá. Tá? Já está tudo bem certo, tudo normal. Assim que vocês aprovar aqui, a partir de terça-feira da semana que vem, já vai estar aberta a inscrição nas suas federações. Tá? Nas suas federações. Aqueles delegados que estão na plenária, que é de acordo com o levanta o crachá. Levanta o crachá, pessoal. Vamos abaixar. Aqueles que é ao contrário, levanta o crachá. Aqueles que eram contrários já foi embora. Aqueles que obstenha, levanta o crachá. Aprovar. Outro.
Em novembro, a COBAP vai fazer um encontro de aposentados e pensionistas no Rio de Janeiro, do ano que vem. Aqueles delegados que estão de acordo, que levante o crachá. Pode abaixar. Aqueles que estão contra, levante o crachá. Vamos embora também. Porque se abstém a aprovar. Agora os outros dois congressos, um em Porto de Galinha e Pernambuco, você já aprovou todo mundo. Mas vamos aprovar também, 2017, aqueles que estão de acordo, levantam o crachá. No Rio Grande do Sul. Estão tudo aprovado aqui. Olha, pessoal. Peraí, agora vai ler a carta. Olha, vai ler a carta do Congresso. Vamos prestar atenção que essa carta é o espelho do Congresso. Então o Luiz vai ler. Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, COBAP. Carta de Maceió. Reunidos no 23º Congresso Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos, no Hotel Ritz, em Maceió, Alagoas, durante os dias 8 a 12 de outubro de 2015, com a participação de 1.000 aposentados de todo o país, organizados nas associações, sindicatos e federações, onde discutimos temas relevantes para o movimento, tais como perspectivas para a Seguridade Social, contra a venda de ativos, combate à corrupção e por uma Petrobras 100% estatal e pública, formação de lideranças, alternativas financeiras para os aposentados, cartão TEM, atendimento de saúde com qualidade, rapidez e preços reduzidos, situação atual da Previdência Social, perspectivas do movimento Seguridade Social, Política Nacional do Idoso e Controle Social. Os grupos temáticos fizeram uma análise de conjuntura de uma perspectiva dos movimentos dos aposentados, tem como Política Nacional do Idoso, avanços e desafios no controle social, Seguridade Social, defender e fortalecer o SUS e organização, mobilização e bandeiras de grupo. A Assembleia Geral reelegeu para presidente da COBAP Varley Martins Gonçalves e sua diretoria. Elegeu também o Conselho Fiscal, também foi eleito o Conselho Deliberativo do CODEL. Uma decisão importante foi a aprovação da Central Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos, como ferramenta de organização e mobilização dos aposentados, pensionistas e idosos de todos os regimes de previdência, do setor público e privado. Os delegados dirigentes das entidades de base, federações e COBAP, não suportam mais continuar pagando pelas sucessivas crises provocadas pelo capitalismo, que aumentam seus lucros em detrimento dos aposentados e trabalhadores, gerando desemprego, reduzindo direitos conquistados com muita luta e sofrimento. Rejeitamos a agenda neoliberal chamada Agenda Brasil, apresentada recentemente pelo Senado Federal ao Executivo, que propõe um encolhimento do Estado com privatizações, parcerias público-privadas e concessões, além da redução da autonomia das agências reguladoras, diminuir a proteção ao meio ambiente, perdas de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais, principalmente da Seguridade Social.
As propostas de parcerias público-privadas e de ampliar as concessões de setores estratégicos apresentam grande risco de entrega do patrimônio público, como o SUS, Previdência Social e outros setores importantes para o povo brasileiro. A proposta encaminhada pelo Senado ao Planalto prevê a cobrança dos atendimentos feitos pelo SUS. Foi recebida com elogio pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, o que causa indignação aos aposentados trabalhadores. Reafirmamos neste Congresso o compromisso de fortalecer o movimento e defender os direitos dos aposentados pensionistas e idosos, tais como lutar por uma política de aumento real para os aposentados pensionistas, recuperação do poder de compra, defesa e fortalecimento do SUS e da Previdência Social e outras bandeiras históricas do movimento. Resistir, avançar é preciso. Desistir jamais. A luta não se aposenta. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança. Maceió, 10 de outubro de 2015. Pessoal, eu vou colocar em votação a carta de Maceió. Os delegados que concordam, levantem o crachá. Crachá. Aprovado. O que era contra já foi embora. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Ontem à noite teve uma reunião com o senador Paim, tá? O senador Paim, ele quer sair do Partido dos Trabalhadores, mas ele quer que nós formemos o nosso partido. Ele quer que a gente construa o PAI. A maioria ontem tinha muitos companheiros lá. Eu acho que passou da hora de nós construir um partido político nosso. Tem que ser nosso. O partido político é de vocês. Esse partido que está aí tem que acabar todos. Nós temos que construir um PAI. Vamos ver se vocês colaborem com a gente, tá? Vamos pensar direitinho, vamos estar juntos aí, procura o Robson, procura o Luiz Adalberto, que eles vão dar para vocês, tá? Eu vou passar rapidinho a palavra para o Ezequiel, que ele está dando um recado do Chequinho. Pessoal, em relação à carta, vai estar no site da COBAP e também, se vocês quiserem, a gente manda para todas as entidades a carta. Vai, Ezequiel. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Só um breve informativo para já, a gente está antecipando, na verdade, os check-ins, tá? Os check-ins são aqueles documentos